Olá, meninos. Então, a gente vai para a correção dos exercícios sobre propriedades periódicas, ok? Do livrinho de vocês, capítulo 4, módulo 2. E o primeiro exercício está na página 23. Ele diz o seguinte: as propriedades físicas dos líquidos podem ser comparadas a partir de um gráfico de pressão de vapor em função da temperatura, como mostrado no gráfico hipotético a seguir para as substâncias A, B, C, D. Então, primeira coisa, pressão de vapor por temperatura. Então, pegando qualquer temperatura, você vai vir aqui no gráfico, ó. Quem tem a maior pressão de vapor? A. Depois B, depois C, depois D. Ok? Numa mesma temperatura, o líquido que evapora mais, que vai formar mais vapor, e tendo mais vapor, ele fará maior pressão sobre o líquido, é o A. Significa que ele é o mais volátil. Lembra que a gente falou durante a aula? As curvas, a curva que está mais à esquerda do gráfico é a do líquido mais volátil, que evapora mais facilmente. Portanto, letra A, a substância A é a mais volátil, ok? Questão 2. Com base no gráfico a seguir, coloque as substâncias 1, 2, 3 em ordem de pressão. Mesma coisa, ó, numa mesma temperatura, quem tem maior pressão de vapor? 1, depois o 2, depois o 3. Então, como ele está pedindo em ordem, então 3 menor que 2 menor que 1. 1 tem a maior pressão de vapor e 3 tem a menor pressão de vapor, ok? Ainda na página 24. A pressão de vapor de um solvente líquido diminui devido à presença de um soluto não volátil, afetando a temperatura de fusão e a temperatura de vaporização do solvente. Faz-se uso destes fenômenos, por exemplo, nos anticongelantes utilizados nos radiadores de automóveis e nos sais empregados para fundir gelo em regiões onde há ocorrência de neve, né? Então, em lugares muito frios, a gente coloca anticongelantes, é um soluto que vai ser colocado e aí ele vai evitar que a água do radiador congele, né, dentro do automóvel. E nas ruas você coloca sal no gelo, porque aí você diminui a temperatura de congelamento e aí o gelo derrete, ok? Aí ele fala o seguinte: os líquidos A, B, C, D, listados abaixo, estão a 1 atm 25 graus Celsius e apresentam respectivamente as pressões PA, PB, PC, PD. E ele quer que você marque a alternativa correta. Então, a primeira coisa, líquido A, 100 ml de solução 0,01 mol por litro de NaCl. Líquido B é água pura. Líquido C, 100 ml de solução 0,01 mol por litro de glicose em água. E líquido D, 50 ml de água pura. Então, primeira coisa que eu bato o olho, líquido B e líquido D são formados de água pura. Não importa, gente, a quantidade. A pressão de vapor será a mesma, tá? Se você tiver a mesma solução com a mesma concentração, mesmo soluto, pressão de vapor é a mesma. No caso, eu tenho o mesmo solvente sem soluto, pressão de vapor é a mesma, tá? Então, PB é igual a PD. Agora, o líquido A e o líquido C são soluções. Ele diz que 0,01 mol por litro de NaCl, no outro 0,01 mol por litro de glicose. Aí, a gente vê aqui que o NaCl é um composto iônico, a gente tem falado disso há algum tempo. Então, em água, ele sofre dissociação. Na verdade, eu tinha um NaCl, ele vai se transformar em um Na e um Cl. O número de partículas vai dobrar. Então, se eu tinha 0,01 mol por litro de NaCl, eu terei 0,01 mol por litro de Na e 0,01 mol por litro de Cl-, o que me dará um total de 0,02 mol por litro de partículas de cátions e ânions. Agora, como a glicose ela é um composto covalente molecular e não sofre dissociação, se eu tinha 1 mol de glicose, continuarei tendo 1 mol de glicose. Especificamente no exercício, eu tinha 0,01 mol, ou seja, continuarei tendo essa concentração. Então, na verdade, o líquido A é mais concentrado do que o líquido C. Então, a pressão de vapor do líquido C vai ser maior, ele vai produzir mais vapor do que o líquido A, ok? Portanto, a nossa alternativa correta é a letra A. A pressão de vapor do D é igual à pressão de vapor do B,
porque é água pura. E o deles vai ser o maior de todos, porque não tem soluto. Depois é o líquido C, porque vai ser menos concentrado, então o líquido evapora mais. E depois vai ser o A, porque é o mais concentrado, então o líquido evapora menos. É o que vai ter a menor pressão de vapor. Ok? Página 24 ainda, questão 4. Considere as soluções A e B abaixo. Aí ele fala, solução A, contendo 90 mols de água e 10 mols de glicose. B, 80 mols de água e 20 mols de glicose. Os dois têm 100 mols de solução, vamos dizer assim, né? E aí, de cara, eu já vejo que quem é mais concentrado? O B. Se o B tem uma concentração maior, porque ele tem mais sacarose e menos água, não, gente, não importa o soluto, tá? E ainda que os dois solutos são covalentes. A glicose e a sacarose são formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio, que são ametais. Então, são dois solutos covalentes, então eles não vão dissociar. Então, esses 10 mols de glicose continuarão sendo 10 mols e os 20 mols de sacarose continuarão sendo 20 mols de sacarose, tá? Então, como o B ele é mais concentrado, tem mais soluto do que o A, então o B vai ter uma pressão de vapor menor, vai evaporar menos solvente do que no caso do A, tá? Então vamos lá. Item 1. A pressão de vapor da solução A é menor do que a pressão de vapor da solução B. Errado, né? Acabei de falar sobre isso. Como o A é menos concentrado, ele vai conseguir fazer mais vapor do que o B. A pressão de vapor da solução B é menor do que a pressão de vapor de 100 mols de água pura. Não importa, gente, estou comparando uma solução com um solvente, a solução ela vai ter uma pressão de vapor menor, tá? Vai ser mais difícil formar vapor. Então, certo. 4. A pressão de vapor da solução A é igual à pressão de vapor de 110 mols de água pura. Errado. A pressão de vapor da solução A não é uma solução? Então, ela vai ter uma pressão de vapor menor. Não tem como ser igual, tá? Ao se adicionar 50 mols de água à solução B, sua pressão de vapor aumentará. Se eu acrescento água, eu não vou diminuir a concentração? O soluto vai ficar mais espalhado no solvente. Então, como eu estou diminuindo a concentração, porque eu estou acrescentando água, vai ficar mais fácil do solvente evaporar. Então, a pressão de vapor vai aumentar, ok? E por último, ao se misturar a solução A com a solução B, a mistura terá uma pressão de vapor maior do que a pressão de vapor da água pura. Gente, ao misturar a solução A com a solução B, não continua sendo uma solução? Então, se continua sendo uma solução, a pressão de vapor vai ser menor do que a da água pura, ok? Sempre a água pura vai ser maior do que as soluções. Questão da página 27, uma questão do Enem, que diz o seguinte: sob pressão normal, a água entra em ebulição. Lembra que a água entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, que é de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, tá? O vapor vai se formando, você está aumentando a temperatura do sistema, mais água está virando vapor, e esse vapor vai produzindo uma pressão sobre o líquido, que ainda resta. Quando essa pressão se iguala à pressão atmosférica, então o líquido começa a ebulir, tá? A temperatura de 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica, se eu não me engano a gente fez esse experimento, tá? Lá no primeiro ano. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, e isso a nível do mar, né? Porque o garotinho tá lá numa cidade litorânea, então a água vai ferver a 100 graus Celsius. Tá. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tampando-a em seguida. Então, simplesmente, a água está fervendo lá na canequinha, o menino pegou uma seringa e puxou um pouco de água que estava fervendo e tampou com o dedo lá na
parte onde a gente coloca a agulha, né? No caso, essa seringa não tem agulha. Beleza. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, porque, né, eu tirei de onde tinha fogo, né? Então a água vai começar a esfriar, então ela para de ferver. Ele ergueu o êmbolo da seringa. Sabe o êmbolo da seringa? Ele puxou para trás. Na hora que ele puxou para trás, ele está tirando a pressão de dentro da seringa. Lembra o movimento da seringa? Quando você empurra o êmbolo, você está fazendo pressão sobre aquilo que está ali dentro. Quando você puxa o êmbolo, você está tirando a pressão. Então, como você está tirando a pressão que está fazendo força, né, vamos dizer assim, sobre o líquido, antes era de 760 milímetros de mercúrio. Você está diminuindo isso. Então, o líquido, aquela pressão de vapor para o líquido ferver, antes tinha que ser igual a 760 milímetros de mercúrio. Quando você tira essa pressão, agora é menos que 760 milímetros de mercúrio. E aí o que o menino verifica? Ele verifica que a água volta a ferver. Volta a ferver porque agora ela não tem mais que se igualar, a pressão de vapor não tem que se igualar mais a 760, tem que se igualar a um valor menor porque ele está diminuindo a pressão dentro da seringa. Ok? Então, considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento proporciona, a letra D, uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Ok? Tranquilo? E a última questão que fala o seguinte, ó. Na ilustração a seguir, há um vaso A contendo uma solução qualquer imerso em um solvente, contido no vaso B. Então, o vaso A está dentro do vaso B. O vaso A tem uma solução qualquer e o vaso B é um solvente, tá? Beleza. Considerando que a membrana que separa os dois líquidos é semipermeável, assinale a alternativa que melhor descreve o que ocorre no final. Ok, tem uma membrana semipermeável aqui, aqui tem uma solução e aqui tem um solvente puro. Então, por osmose, o que vai acontecer? O solvente vai se deslocar para dentro da solução porque ele tenta buscar um equilíbrio, ele tenta diminuir essa concentração de ar, tá? E aí, depois de um tempo, o que a gente vai observar então? Que o volume de B vai diminuir e o volume de A vai aumentar. A gente vai ter essa figura aqui, que é a letra D. Ok, meninos? Então, esses foram os exercícios, né? Sobre propriedades coligativas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me manda um e-mail. E eu vou preparar uma listinha para vocês, tá? De revisão com tudo que nós estudamos no primeiro trimestre. A gente fechou o primeiro trimestre, tá? Eu quero que vocês façam a atividade que eu deixei de laboratório. Ela tá muito, muito boa. Você vai ter que assistir os vídeos, prestar atenção, fazer as anotações, anote para você poder responder as questões, tá? Você só vai conseguir responder as questões se você assistir os vídeos, ok? Se tiver qualquer dúvida, me manda um e-mail, tá bom? Um beijo no coração de vocês, estou morrendo de saudades. Tchau!